Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Renato Veloso, que é o CEO da startup Doutor Consulta. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as novas entrevistas que a gente estiver fazendo com os líderes da transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouco do Doutor Consulta. O Doutor Consulta foi fundado em São Paulo, em 2011. É uma health tech com aproximadamente 2 milhões de pacientes atendidos. A rede de centros médicos ela tem atualmente 35 unidades localizadas em regiões de fácil acesso, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Doutor Consulta oferece serviços em mais de 60 especialidades médicas, mais de 3 mil tipos de serviços, entre exames, odontologia, fisioterapia, acupuntura, vacinação e cirurgias de baixa complexidade. Tudo numa só rede integrada. A empresa conta com um dos prontuários eletrônicos mais avançados do país e atua também na área de pesquisas clínicas, com o objetivo de auxiliar empresas farmacêuticas e brasileiras e internacionais no desenvolvimento de tratamentos mais modernos e eficientes. Atualmente, a Doutor Consulta possui um corpo clínico de 1.200 médicos e 740 funcionários. Vou falar um pouco do Renato também. O Renato ele é natural de São Paulo, capital, é formado em odontologia e possui mais de 30 anos de carreira no setor de saúde. Ele foi o cofundador da Odontoprev, onde exerceu a função executiva por mais de 27 anos, e também foi diretor executivo da Qualicorp. Desde 2015, o Renato é investidor, membro do Conselho Executivo e de Administração do Doutor Consulta. Bom, Renato, em primeiro lugar, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu gostaria de começar aqui a primeira pergunta clássica, que é a seguinte, qual foi a dor, qual foi a oportunidade que você percebeu para criar esse startup Doutor Consulta? Sérgio, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, é uma grande honra. Eu acompanho o seu canal aqui, as entrevistas que você faz são sensacionais e para mim é um motivo de grande felicidade estar aqui com você. Bom, o Doutor Consulta ele foi fundado em 2011, o Tomás Cirurgi, que é o fundador da companhia, um grande visionário. A dor era, puxa vida, como é que a gente faz para levar uma saúde de super qualidade para milhões de brasileiros, E essencialmente aqueles brasileiros que estão nas filas da saúde, aqueles brasileiros que têm alguma renda familiar, mas não têm o suficiente para pagar um plano de saúde. Então são aquelas pessoas que estão na fila da saúde pública e que poderiam agilizar os seus diagnósticos, agilizar a sua necessidade. Então é daí que veio. O Tomás ele vem de uma família de médicos, o pai dele é um grande médico, o irmão também, sempre rodeado por grandes médicos, e ele teve vamos dizer assim, esse sonho grande. E aí o Doutor Consulta foi, desde os seus primórdios, foi se pensando numa companhia que fosse bastante acessível, de novo, de altíssima qualidade, e a ideia foi abrir a primeira unidade dentro de uma favela, dentro da favela de Heliópolis, um ambiente hostil em todos os sentidos, e um dia esse sonho se realizou. Perfeito. A faixa de atendimento de vocês, ou seja, o público-alvo, ele é o público do SUS ou o público que fica entre o SUS e os planos de saúde tradicionais? Antes do nosso modelo, quer dizer, porque aqui no Brasil você traduz a saúde privada a planos de saúde, dificilmente as pessoas têm o hábito, a cultura aqui no Brasil, de pagar um médico particular
sem ter um plano de saúde. Então, é a forma natural que no Brasil, de você financiar a saúde, é você ter um plano de saúde. Então, antes do nosso modelo aparecer, né, quer dizer, ou a pessoa estava na saúde privada, ou ela estava na saúde pública. Então, o nosso modelo ele apareceu para pegar essas pessoas, de novo, que têm alguma renda familiar, mas que não têm acesso a um plano de saúde. Então, hoje, dando um pouco mais de detalhes para você, Sérgio, a gente distribui a população brasileira entre 23% da população tem plano de saúde, são cerca de 47, 48 milhões de brasileiros, que estão mais para a classe A. Depois você tem cerca de 50 milhões de brasileiros que estão abaixo da classe D, que são aquelas pessoas que mal têm dinheiro para pagar um transporte para ir até um serviço médico, né? E esse é uma pessoa dependente do Sistema Único de Saúde, do setor público, né? E a gente tem o maior sistema de saúde universal pública do mundo, né? Que é o SUS. Aqui no meio, entre esses 50 milhões que precisam realmente do SUS e aqueles 47 milhões que estão lá em cima, você tem cerca de 110 milhões. Esse é o nosso público endereçado. Tá? Perfeito. E nós estamos falando aqui classe B e classe C. Então esse é o nosso público. Nós estamos olhando para cerca de 110 milhões de brasileiros. Agora, eu diria para você que para nós o melhor cenário seria é um cenário de crescimento no Brasil. Tá? Quando você olha para a base, ela é muito maior do que o topo, né, da renda familiar. Então, apesar de que a gente, quando passa por um momento de crise econômica no país, as pessoas que deixam de ter plano de saúde, elas podem se tornar nossos clientes. Mas isso não é bom, tá? Isso não é bom para o país e isso também não é bom para o nosso modelo. Com certeza. O modelo, a gente espera muito mais que essa base, que é muito maior, ela possa emergir para o nosso modelo para depois aspirar o plano de saúde, né? Essa base ela é muito maior. Então, o que a gente faz, vamos dizer assim, poderíamos brincar aqui que é um passo antes da pessoa conseguir um plano para poder pagar seu plano de saúde. Agora, tem uma outra característica também, Sérgio. Com a regulamentação da saúde suplementar é a regulamentação dos planos de saúde, né? Ela tem algumas regras que elas diminuíram muito a oferta de planos para pessoas físicas. Então, hoje, para você almejar um plano de saúde, essencialmente, ou você está empregado, você normalmente está empregado numa empresa que tem a cultura e que tem a cultura do benefício de dar o plano de saúde, tem condições de dar o plano de saúde para as pessoas, né? Então, a oferta de plano de pessoa física, ela se reduziu muito ao longo dos anos. Então, aí também é mais uma razão de uma janela de oportunidade da gente estar oferecendo um bom serviço para essas pessoas. Como é que você poderia explicar para a gente, né, o funcionamento do startup Doutor Consulta, né? Ou seja, não sei se você pode contar um pouco a história de uma pessoa que está com algum sintoma, o que ela faz? Ela procura um app, um aplicativo, ela vai na internet, como é que ela faz? Como é que é a história, a jornada desse paciente? Então, essa jornada é muito interessante, Sérgio, e a gente vem sempre modernizando, trazendo inovações para essa jornada desse paciente. Nós somos uma jornada on-to-off, né? O que eu quero dizer com isso? E também de multicanais, né? O que eu quero dizer com isso? Você hoje pode contratar ou agendar uma consulta ou um exame em canais online, que é o nosso aplicativo, nossa página na internet, né? Também temos uma opção de call center, também temos a opção de você ir presencialmente ao nosso centro médico. Mas cerca de 70% dos nossos serviços estão ofertados nos canais online. Então você consegue tranquilamente
usar o Doutor Consulta chegando para um canal online. E 1/3 de tudo que é agendado no Doutor Consulta é pelos canais online, né? E a gente tem investido muito, muito, mas muito, numa experiência melhor do paciente. Para o paciente encontrar, para esse cliente encontrar facilidade de agendamento, facilidade de horários, enfim. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais no nosso papo o que a gente está criando para ser mais acessível, né? Quer dizer, essa agilidade para nós se resume também em acessibilidade, né? E então hoje você encontra essa facilidade muito grande, né? E a experiência do paciente é muito boa, tanto que acabamos traduzindo isso num NPS na faixa dos 83, né? Quer dizer, então o cliente ele encontra a gente fácil e ele gosta dessa experiência. Isso significa que vocês estão usando uma série de tecnologias que estão focando, em primeiro lugar, em facilitar a jornada do paciente. É engraçado isso, porque quando eu converso com o setor de saúde, né, existe uma unanimidade, né, que me diz o seguinte: diferentemente dos outros negócios, né, esse é o único negócio onde o cliente não quer ser cliente. Né? Ou seja, o paciente, ninguém quer ser paciente, né? Todo mundo quer sessão, né? Então, vocês têm uma dificuldade adicional, né? Porque a jornada, ainda por cima, além de ser agradável, ela tem que ser rápida, né? Para que ele se cure o quanto antes, né? Então, Sérgio, falando um pouquinho mais do nosso modelo, tá? Muitas pessoas nos confundiram no começo, quando o Doutor Consulta apareceu, como uma rede de clínicas populares. Por quê? Porque o brasileiro ele gosta de... Até tem uma brincadeira, né, que o carioca, quando vê alguém, quer botar um apelido, né? Então, a mesma coisa aqui, né? O brasileiro gosta de botar um apelido também nas empresas. Então, quando aparece uma coisa nova, né, existe um preconceito, mas não o preconceito levado pelo lado positivo, né? Quer dizer, caramba, o que esses caras fazem, né? Eles são uma empresa de saúde, eles são acessíveis, o preço é baixo. Então isso aí é uma... nasceu na favela? Eles nasceram na favela? Então isso aí é uma clínica popular. Isso, para nós, foi até bom, porque gerou um PR para a gente espontâneo, que ajudou bastante a gente no começo, né? Mas, na verdade, Sérgio, o que nós somos é uma health tech. Nós nascemos em cima de uma plataforma tecnológica, né? E só por causa disso é que a gente consegue ser tão acessível para o paciente, para os nossos clientes. E mais do que isso, a gente evoluiu o nosso modelo, né? Entrando nesse ponto que você falou, a gente está na cadeia de valor do paciente. Então a gente não quer que o paciente olhe para a gente na hora que ele realmente precisa. E que, diga-se de passagem, Sérgio, 80% da população brasileira vai no médico quando ela precisa. Tem esse mindset. Esse é o racional. Esse é a cultura do brasileiro. Por quê? Porque o acesso não é fácil. Quer seja na saúde pública, quer seja na saúde privada, o acesso não é tão fácil. É difícil você arrumar um médico, um exame para o mesmo dia, né? Que é o que a gente está oferecendo para o nosso cliente, né? Então, a gente quer mudar essa cultura, o que é muito difícil. De você ir ao médico, não quando você precisa, antes de você precisar. Então, esse é o valor que a gente quer colocar para o paciente. E, para isso, nós desenvolvemos inúmeras ferramentas. Nós temos um prontuário eletrônico proprietário. Para quem não sabe, para o seu ouvinte leigo, o prontuário eletrônico, prontuário, é aquela fichinha que o teu médico de antigamente preenchia lá os seus dados, o que você tinha, sua principal queixa, o exame físico e tal. Nós tornamos isso de uma forma digital, desenvolvido por nós, né? Nós temos um time enorme de desenvolvedores, né? Todos os nossos sistemas são desenvolvidos por nós próprios. Então, criamos um prontuário eletrônico junto com os nossos médicos para aquela necessidade de cada uma das mais de 60 especialidades. Colocamos dentro desse prontuário eletrônico protocolos clínicos, que são padrões de atendimento que o médico acompanha. Então, o que eu quero... E nós também colocamos uma remuneração para o médico, alinhando os interesses de quem paga a conta, que é o paciente, e com quem é o médico que está atendendo.
Ou seja, tem uma composição nessa remuneração de performance. Então você alinha os interesses de todo mundo. E aí, nessa linha de cuidado, né, que esse é o termo correto, né, nós fazemos a coordenação da linha do cuidado do paciente. Esse é um termo técnico usado pelos médicos, pela classe médica. Estamos na linha do cuidado. O que significa isso? Eu não quero atender você, Sérgio, na hora que você envelheceu, na hora que você se tornou um crônico, na hora que você teve um acidente, um problema de saúde e você precisou da gente. A gente quer atuar na sua vida, ao longo da sua vida, né? E manter você dentro de um estado saudável na sua vida. Então, é isso que a gente, em grossas linhas, né, resumindo, é isso que a gente faz. Nós estamos orientados para manter as pessoas saudáveis. Perfeito. O que você poderia descrever para a gente um pouco sobre, você falou de uma plataforma digital que está por trás, né, que vocês são uma health tech, né, e você falou do prontuário eletrônico e de 60 especialidades médicas com os respectivos protocolos que devem estar nesse prontuário, nessa plataforma. O que mais você tem de tecnologia ou de componentes dessa plataforma, né, que torna o Doutor Consulta essa health tech tão forte, né, como ela é? O que complementa isso? Então, Sérgio, para ficar até um pouco mais didático, eu vou colocar para você um cronograma de tudo que a gente foi precisando ao longo do tempo e vai ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. A nossa dor, qual era a nossa dor? A nossa dor era, temos que levar uma saúde de altíssima qualidade e de forma acessível para quem não tem acesso. Né? Queremos salvar vidas, encurtando as filas da saúde. Então, a única forma de você ser acessível e de você ter agilidade, de você ter eficiência é usando tecnologia. Então, criamos, em primeiro lugar, o nosso prontuário eletrônico. Porque nós somos uma empresa data-driven. Tá? Tudo que a gente faz é olhando para os dados dos nossos pacientes. E usando esses dados para o bem do paciente, para cuidar dele. Né? Então, primeiro ponto, criamos um prontuário e através desse prontuário você colhe os dados do paciente, o que ele realmente precisa. É o repositório dos dados, né, como nos Estados Unidos que eles chamam eu acho que é o registro de saúde do paciente, ou patient record, alguma coisa assim, né? É exatamente isso. Tá. Exatamente isso. E que você, num sistema de saúde, que nós estamos criando um ecossistema de saúde, todos têm que estar conectados, integrados com os dados do paciente. Porque os dados, qualquer dado que um paciente tem, pode ser importante para uma tomada de decisão por qualquer problema que esse paciente tem. E não precisa ser relacionado à mesma especialidade. Sim. Especialidades diferentes. Diferentes, é. Muito bem. Então temos os dados, depositório lá no prontuário eletrônico, criamos os protocolos clínicos, que é um padrão. Aí você fala, mas vocês impuseram aos médicos? Não, isso nós criamos junto com os médicos, dentro dos protocolos clássicos que você tem das melhores academias de saúde, de várias especialidades. E os médicos nos ajudaram. Nós não fizemos nada sozinhos. Quem criou tudo isso foram os médicos que trabalham com a gente. São mais de 1.400 médicos. E aí, então, criamos esses padrões. Né? Aí, a gente criou uma forma de remuneração do médico por performance. Então, ele tem que ajudar o paciente dele a ficar saudável ou se manter saudável. Ele ganha mais. E ele fica satisfeitíssimo. Segundo ponto. Outro ponto. Né? Quer dizer, para a gente colher os dados, para a gente ter agilidade, e na atenção primária e secundária, que é o que a gente faz, para você chegar num diagnóstico de qualidade, você precisa fazer exames. No início, nós tínhamos parcerias com laboratórios de fora. Qual era o problema? Não tinha dados integrados. Então, o nosso paciente vinha aqui, por exemplo, num cardiologista, ele mandava para um laboratório fora, e esse dado não vinha. Vinha o paciente com aquela sacolinha cheia de exames, cheia de papel, exato, radiografia e tal. Aquilo tem valor
no touch que você tem com o médico uma única vez. Se você tiver aquele monte de laudo e de exames que você mostra para o médico. Isso não funciona, não é bom, não é escalável e não traz um valor de longo prazo. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer os nossos exames para a gente integrar os resultados dos exames no prontuário médico do paciente, no prontuário médico do paciente que o médico faz o atendimento, e mais do que isso, no aplicativo do paciente, para que ele carregue esses dados dele para a hora que ele precisar, aonde ele precisar. Então, nós verticalizamos a parte de exames. A parte de imagem, totalmente verticalizada, a parte de laboratório, de análises clínicas, a gente só faz o processamento fora, mas já somos integrados com quem faz quem faz o reagente, quem faz a análise clínica, e o dado vai direto para o prontuário eletrônico e para o aplicativo do paciente. Então aí você começou a construir um negócio, uma operação totalmente digitalizada, né? Outra coisa, o paciente quando nos procura, ele entra no nosso blog, ele tenta fazer, ou procura fazer, ou faz um agendamento online. Tudo isso, a gente vai colhendo esses dados desse paciente. Qualquer touch que ele tenha com a gente, na forma digital, a gente usa esses dados para saber, para criar. A gente tem algoritmos alimentados por inteligência artificial que nos ajudam. Quer ver uma outra aplicação fantástica? Para a gente ser mais barato, abrir a boca do funil, entrar mais gente, e a gente reduzir os nossos preços, o que nós precisávamos? Melhorar a ocupação médica. Médico de braço cruzado é que nem avião que decola com o assento vazio. Nunca mais ninguém recupera mais isso. Então, nós criamos uma algoritmos alimentados por inteligência artificial, que hoje que é um sistema proprietário, que hoje a gente abre uma escala médica automatizada, sem intervenção humana, para os médicos, com 15 dias de antecedência, com 85% de ocupação. Só que quando correm esses 15 dias, no dia da consulta, daquelas consultas, ele já tem 94%, 95% de ocupação. Você gerar uma ocupação melhor para o médico, o que acontece? Você garante uma remuneração para o médico. Você garantindo uma melhor remuneração para o médico, você consegue abaixar preço. Então você traz mais gente para dentro do funil. É mais uma forma de você digitalizar a operação. Outra coisa, quando você já deve ter frequentado os médicos, você já deve ter ido em laboratórios de análises clínicas, você já deve ter ido em laboratórios de imagem. O que acontece? Você, quando quer agendar um horário num laboratório, principalmente de análises clínicas, que você tem o preparo, você não pode urinar, você não pode se alimentar, você tem que ir em jejum e tal. O que acontece? Aquele horário da manhã, o primeiro horário da manhã está lotado de gente. E assim por diante. Então nós temos picos e vales durante o dia. Nós criamos um sistema de inteligência artificial também, quer dizer, um algoritmo alimentado por inteligência artificial, que nós setamos o nosso staff dentro dos centros médicos usando escala intermitente. Então a gente também conseguiu regular bastante o pessoal que está trabalhando, e a gente conseguiu diminuir o nosso staff de pessoas, e isso se traduz em quê? Em mais eficiência, Sim. Melhor acessibilidade. Então, Sérgio, eu poderia aqui te dar exemplos até de noite de aplicações que a gente está usando. Vou na última, tá? Assim, um último exemplo, só para você entender. A forma como a gente paga o médico. O médico, a gente implantou, acredito que pioneiros no Brasil, na atenção primária e secundária, do Value-Based Healthcare, que nada mais é do que pagar por desfecho clínico ou pagar por performance. Então, o que acontece? A gente consegue monitorar se a saúde do paciente, se o engajamento do paciente ao que o médico pediu, ao tratamento que o médico pediu, e se os indicadores de saúde do paciente estão melhorando ao longo do tempo, eu melhoro a remuneração do médico. Então, também, por via digital. Quer dizer, então, assim, a nossa digitalização, ela permeia toda a nossa operação por todos os cantos. E isso que ajuda a gente a levar um serviço mais eficiente e de qualidade para o paciente. Eu gostaria de entender também, dentro do teu modelo, qual é o modelo de negócio, ou seja, quem paga e como paga. É o paciente que paga e ele paga a vocês que repassam para o médico? Como é que funciona isso? O nosso modelo, ele é na sua
esmagadora maioria, um out of pocket. O que é o out of pocket? É você pagar por tudo que você está usando e você pagar na hora que vai usar, né? Então, é um modelo de médico particular, né? Nós não somos um plano de saúde. Então, você precisa fazer uma consulta de cardiologia, você vem aqui, compra essa consulta, pode ser por meio digital, você pode pagar por meios digitais, no aplicativo, na internet, enfim, ou até presencialmente no centro médico. Então, e depois o exame, depois a odontologia, nós somos um one-stop shop, que a gente tem fisioterapia, tem um monte de coisa, né? Mas nosso modelo basicamente você pagar pelo que você usa, que se confunde muito, Sérgio, como um varejo da saúde. É uma empresa de saúde, mas que está varejando, né? Quer dizer, todos os dias essas portas, quando a gente abre a porta, é como uma Casas Bahia, como um Carrefour, um Pão de Açúcar, que você fica esperando os seus clientes. Obviamente que não é, o exemplo é um pouco caricato, porque no nosso caso as pessoas agendaram previamente. Então, mas esse é hoje. Nós temos também modelos de assinatura. Nós temos um cartão. É isso que eu ia perguntar. Que tem uma parceria conosco, né, chama IALO, com Y, e que essas pessoas que queiram e que têm já uma cultura, um racional de se manter saudável e vir várias vezes ao ano, né, no médico. Para você ter uma ideia, a nossa taxa de recorrência é 2,5 ao ano. Cada paciente vem mais ou menos 2,5 vezes ao ano. A taxa de recorrência geral do Brasil é 3,8. Mas eu estou levando em consideração nesse 3,8 as pessoas que têm plano de saúde ou que têm o SUS de graça, né? Então, assim, o brasileiro não tem uma cultura de vir muito ao médico. E nós, mesmo pagando cada vez que vem, até que é alta essa recorrência, mas o interessante é que essa curva está melhorando ao longo do tempo. E aí nós então criamos esse cartão, um cartão de descontos, é uma parceria que nós temos, um cartão de desconto, um cartão de fidelidade, é um meio de pagamento também, aonde você, fazendo uma assinatura desse cartão, a nossa consulta cai, mas cai muito o valor dela, quer dizer, sai de uma faixa de R$120 para R$40, e a gente dá 20% de desconto em qualquer exame para quem fez essa assinatura. E isso está tendo um apelo muito grande, as pessoas estão gostando, em vez de pagar por vez, paga por mês, né? Sim. E é bastante interessante. E nós também fizemos algumas parcerias com planos de saúde. Temos a Sul América, temos 3 autogestões, que a gente já levou um modelo bem interessante, bem mais barato. O nosso plano com a Sul América é 30% mais barato que o plano mais barato da Sul América. São bastante interessantes. Mas, essencialmente, ainda, o nosso cliente ainda é o out of pocket, aquele cara que vem aqui e paga pelo uso. Entendi. Ou seja, essencialmente, o valor que você agrega ao paciente é a qualidade no atendimento, né, a disponibilidade, e o valor que você agrega para o teu outro cliente, que é o médico, é a disponibilidade de pacientes, né, ou seja, a ocupação. Então, esses são os valores que você, com a tecnologia, você está oferecendo para esses teus 2 clientes aí, o B2B, que é o médico, vamos dizer assim, né, e o B2C, que é o paciente final, né, por assim dizer. E Sérgio, é isso mesmo, você está coberto de razão. E a gente mede tudo, tá? O que você não mede, você não pode melhorar. Então a gente mede qualquer coisa, aqui mede tudo, né? Então, e a tradução disso que você falou, né, é que o nosso NPS é 83. A tradução disso é que a companhia cresce rápido, né? E tem um outro dado bastante interessante, Sérgio, que apesar da gente não atender plano de saúde, exceto aquele lá das autogestões da Sul América, mas vou tirar esses da conta, tá? Daqueles pacientes out of pocket nossos, 20% que vem até a gente tem plano de saúde. 20% tem plano de saúde. Por quê? Porque nós somos um modelo que você consegue uma consulta ou um exame até para o mesmo dia. A velocidade de atendimento Confiança, certo? Esse é um grande valor, é a qualidade com velocidade de atendimento. Isso é raro, né? É verdade. Exatamente. É verdade. E a satisfação médica nossa, do médico trabalhar com a gente, é em torno de 80%. Tá? Excelente. E a remuneração, o médico olha a remuneração dele por hora, né? E nós estamos entre as principais companhias da cidade de São Paulo. Uma pergunta também que me vem à cabeça é o seguinte: como vocês estão focando num público e numa modalidade out of pocket,
Você precisa ter um volume muito grande para conseguir ter lucratividade se você comparar esse modelo de negócio com um modelo onde você fecharia contratos com corporações, que é mais fácil, né? Porque você estaria atendendo todo mundo embaixo do mesmo teto, no ambiente da empresa, e no caso você está atendendo, como você mesmo falou, no varejo. Isso é um grande desafio. E por conta disso, eu queria te perguntar quais são os planos que você tem de expansão, tanto geográfica quanto de serviços e, consequentemente, de tecnologias. O que você está enxergando para o crescimento aí do Doutor Consulta? Em primeiro lugar, falando de serviços, tá? E até nesse ponto que você colocou agora, né? Veja bem, nós nós entendemos, a nossa visão é que o grande oceano azul no Brasil é atender as pessoas que não têm plano de saúde. Porque, de novo, nós estamos falando de 80% da população brasileira. Sim, sim. Com ou sem INSS. Exatamente. A medicina, ela é muito cara em todos os países. Não é uma exceção do Brasil. O Brasil, esse ano, deve bater... O ano passado estava em 9,2% do PIB, os gastos com saúde. Esse ano vai bater, esse ano que eu falei, ano passado, né, vai bater 10%. Enquanto que Estados Unidos, num PIB gigante, muito maior que o nosso, é 17%. Então, assim, a saúde é cara. O tratamento da saúde é caro. Não é fácil. E o brasileiro, coitado, ele não tem... Quando você olha para esse universo, né, para esse continente de pessoas, e com as dificuldades financeiras, essa pessoa precisa de um modelo como o nosso. Então, a gente acredita muito nisso. Ok? Em termos de serviço, nós estamos ampliando nosso leque. Obviamente que com a pandemia, né, vieram, obviamente que ninguém está aqui torcendo pela pandemia ou enaltecendo a pandemia, isso foi um desastre na nossa vida, enfim, mas possibilitou o lançamento da telemedicina, que era proibida no Brasil até então, né? A pandemia fez com que houvesse mesmo que de forma provisória, mas uma autorização para a gente operar. Hoje, nós temos uma penetração de todas as nossas consultas, uma penetração de 13% em telemedicina. Então, a gente está investindo, incrementando a nossa telemedicina, porque é uma forma muito fácil de acessibilidade, de dar acesso às pessoas. A maior vantagem da telemedicina é o acesso, né? A gente também está criando vários produtos em casa do paciente. Então, a gente não fazia coleta residencial, estamos fazendo domiciliar. Então, para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, quer seja pela idade ou com algum problema, ou até medo transitório aí por causa da pandemia, a gente consegue fazer uma consulta de altíssima qualidade pela telemedicina, prescrever exames e a gente recolhe os exames na casa do paciente. E agora entramos com uma linha de produtos de vacinas domiciliares também. Nos nossos centros médicos, mas também domiciliares, que a gente entende que a vacina domiciliar é uma grande preferência dos clientes. Então, a gente está lançando. A gente lançou vários tipos de exames de Covid, enfim, até também para ver o quanto que as vacinas estão imunizando as pessoas. Então, a gente está sempre atento a lançar novos produtos, novos canais, novos modelos de atender os nossos pacientes. Também no portfólio de cirurgias, a gente tem incrementado muito as nossas cirurgias, né? Hoje nós temos cerca de 3.000 tipos de cirurgias diferentes. Às vezes até as pessoas pensam, pô, mas aquela clínica popular faz cirurgia? Sim, nós fazemos cirurgia. Mas o SUS faz cirurgia, né? Por que uma clínica popular não faria, né? Aliás, são os melhores, né? A gente faz cirurgias de baixa complexidade, tá? Aquelas que levam até um dia de internação. Nós não fazemos alta complexidade, porque seria muito caro para o nosso paciente pagar do seu próprio bolso. Então, a gente tem um portfólio de mais de 3.000 cirurgias de baixa complexidade. Então, nós estamos sempre atentos para o lançamento de novos produtos, né? A outra pergunta em termos de crescimento, né? Quer dizer, a gente olha aqui... Eu vou dizer para você que nós passamos por 3 fases na companhia. Uma da prova de conceito, do fundador, né, do Tomás, quando ele olhou, falou assim, putz, aqui tem uma oportunidade, criou um conceito, um sonho grande, e foi lá e executou dentro da favela. Aí, a segunda fase foi, poxa, vamos crescer esse modelo. E houve uma fase de crescimento grande. E a terceira foi
vamos ser cada vez mais eficientes, e nós passamos por uma fase que vem desde 2019, a gente trazendo muita eficiência para o nosso modelo, trazendo inúmeras inovações, que é uma marca registrada desde o início da companhia. A próxima fase é replicar esse modelo fora de São Paulo. Porque as oportunidades que a gente encontra na região metropolitana de São Paulo, a gente tem até melhores fora de São Paulo. Nós já temos um pezinho em Minas, um pezinho no Rio. Temos uma unidade Sim. em Belo Horizonte e uma unidade no Rio de Janeiro. Mas esse talvez seja, vamos dizer assim, o nosso principal objetivo de crescimento, a gente, de uma vez por todas, a gente se estabelecer nessas cidades, mas outras regiões metropolitanas pelo Brasil, tentando aproveitar essa oportunidade. Ainda mais com a capacidade de você fazer teleconsulta, né, telemedicina, teleexame, né, o que quer que seja, né, você pode fazer isso sem fronteiras geográficas. Uma das coisas também que eu estou pensando é a questão de a pandemia, ela está trazendo muitas consequências psicológicas e psiquiátricas para as pessoas. Isso teve algum impacto no direcionamento dos serviços que vocês estão aplicando? Vocês tiveram que contratar mais psicólogo, mais psiquiatra? Como é que ficou isso? Sem dúvida alguma. Você foi num ponto importantíssimo, Sérgio. Nós temos aqui um comitê médico que nos orienta ao que nós temos que lançar, o que nós temos que fazer, os protocolos médicos, remuneração médica, enfim, nós temos, né? E a gente, no início da pandemia, que era uma grande novidade, uma grande incerteza também para todos nós trouxemos para esse nosso comitê infectologistas e médicos de problemas respiratórios. E aí, o que aconteceu? Nós, além de aumentarmos a nossa oferta de problemas respiratórios infecciosos, o que veio no momento seguinte, as doenças, os problemas mentais, né? Quer dizer, então, hoje, a gente tem um portfólio gigante, né, dentro de psiquiatria e psicologia, e posso te adiantar, Sérgio, que 25% das nossas consultas de telemedicina é de saúde mental. 25%, ou seja, nós temos aqui no Doutor Consulta 60 especialidades. Na telemedicina, 29. Mas dessas 29, 25% é saúde mental, que se distribui majoritariamente em psiquiatria e também tem psicologia. Então nós reforçamos muito a nossa oferta nessas especialidades e acompanhando a necessidade da população brasileira. A minha última pergunta para você, infelizmente, antes da gente terminar, seria o seguinte: dentro dessa jornada toda que vocês estão empreendendo, né, desde 2011, se não me engano, quais são as principais lições que você tirou? Olha, Sérgio, algumas lições, tá? Algumas que, na verdade, a gente já entendia isso como uma realidade, mas quando você tem a prova dos 9, né, você fala, puxa, é isso mesmo, né? É a necessidade das pessoas terem acesso a uma saúde de qualidade. A pandemia foi um grande exemplo. Isso até emociona as pessoas, porque quando você vê que aquelas pessoas que não tinham uma condição de saúde adequada foram as que mais sofreram ou perderam suas próprias vidas, né, na pandemia. Então, eu acho que isso traz uma luz diferente para a saúde. As pessoas estão olhando para a saúde daquilo que eu falei no comecinho do nosso papo, Sérgio. Nós não estamos aqui para curar doentes. Nós estamos aqui para deixar as pessoas mais saudáveis. Aquelas que têm um problema realmente de saúde, mas aquelas que ainda não têm. E que vão ter. É a linha da nossa vida, né? Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos ter problemas. Muitos de nós vão se tornar crônicos. Então, acho que esse é um grande ensinamento. Acho que a ficha caiu, né? O brasileiro nunca teve o racional, o hábito de frequentar o médico pela dificuldade de acesso. E aí gera-se uma cultura. Então, acho que esse é um grande aprendizado. O segundo não adianta a gente querer, né? Não adianta a gente oferecer. Nós temos que todos os dias dormir inconformados do porquê passaram pelo Doutor Consulta
só cerca de mais de 2 milhões de brasileiros residentes em São Paulo. Quando você olha para os números de crescimento da companhia, são fantásticos. Mas eu acho que a gente poderia fazer mais e melhor, né? Porque muito mais gente precisa da gente. Então, é um inconformismo de você, a cada dia, querer fazer mais e melhor, né? Se tornar mais eficiente. Porque se a gente abrir a boca do funil, tem muita gente que pode entrar nesse funil e se beneficiar disso. E com isso, Renato, eu gostaria muito de agradecer o teu depoimento. Eu acho que ficou muito claro, muito bacana esse modelo de negócio de vocês. Não sei se você teria alguma consideração final que você gostaria de fazer, né? Nós estamos encerrando aqui, não sei se você gostaria de deixar algum recado aqui com quem está assistindo a gente. Não, eu primeiro gostaria de agradecer o teu convite, Sérgio. É sempre muito bom estar falando sobre o setor da saúde, o que a gente está enxergando, né? Eu acho que Perfeito. É bom um pouco desse inconformismo da gente querer cada vez fazer mais com menos, né? Perfeito. Mas muito obrigado pelo convite e fico aqui à disposição de você. Deixo as portas do Dr. Consulta também abertas para você, para a hora que você precisar de alguma coisa, a gente está aqui à sua disposição. Perfeito, Renato. Super obrigado aí mais uma vez e desejo muito sucesso e muita saúde também, né, nesses tempos aí difíceis que a gente está passando. Gostaria também de reforçar com o pessoal que está assistindo a gente, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário. Isso é importante para a gente, para que a gente possa continuar fazendo entrevistas com esse nível estratégico, né, e com empresas, com empreendimentos tão interessantes quanto o Doutor Consulta. No mais, me despedir de vocês e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser.